Boa tarde, sou a professora Mônica, tudo bom com vocês? No projeto Sustenta a Vida, nós estamos fazendo a horta caseira, né, eu e os alunos, e do CEPI Complexo 2, e nós estamos fazendo alguns experimentos também. Como é sustentabilidade, a gente tem que utilizar alguns materiais reciclados. Porém, às vezes há uma dificuldade em casa, né, por alguns alunos, pois nós estamos na quarentena. Como, por exemplo, alguns não têm como comprar semente. Então, o que nós vamos fazer? Utilizar a própria verdura que nós temos em casa. Tomate, vai cortar tomate para temperar a comida, o pimentão, pega ali as sementes, coloca para secar, para poder fazer o plantio, né? Então, a horta caseira, nós podemos utilizar vários tipos de recipiente, né? Até panela velha, se quiser. Mas se tiver garrafa PET, né? É até bom para fazer esse modelo aqui, porque tem algumas hortaliças que necessitam de uma quantidade de água muito grande, né? Como a alface, por exemplo, como a rúcula, né? Então aqui é um pezinho de arruda, que eu gosto de utilizar nas minhas plantas, ficar próximo às minhas plantas, para que espante as formigas, né? Que elas não gostam de cheiro forte. E aí eu plantei aqui nesse recipiente. Você corta esse recipiente quase que um pouco mais da metade, coloca água, a tampinha você fura, amarra um barbante, tá dando pra ver aqui, barbantezinho marrom. Você coloca ele, põe água, coloca ele de cabeça para baixo. A água nem precisa de alcançar a tampinha, pode só alcançar o barbante. Mas como eu sou professora, estou muito ocupada, né? Eu coloco um pouquinho mais. E aí aqui eu já tenho a terra adubada, tá? Então depois que eu coloquei a arruda aqui, ela cresceu. Ela era um pezinho, mais ou menos dessa altura aqui, e já cresceu esse tanto aqui. Então você pode plantar alface na garrafa PET. Você pode plantar a cenoura, a beterraba, né? Porque as hortaliças, elas gostam muito de água, né? Esse aqui é os pezinhos de manjericão. Eles estavam desse tamanho aqui. Transferi para cá. O certo é ter furo, mas eu, de propósito, eu não coloquei furo nesse, para que a água ficasse acumulada. E o tempo que as raízes utilizam para puxar toda a água, aí ela seca quando está no sol. O importante é tomar sol pela manhã, no mínimo 4 vezes ao dia, sua hortaliça. E água, bastante água. Você pode aguar 3 a 4 vezes no dia. Uma, tudo bem, mas uma não vai ser suficiente, né? Essa rúcula, por exemplo, ela não estava aqui, ela estava no vaso, olha só como ela ficou. Pouca água, ela está bem raquíticazinha, ela não desenvolveu muito. Então, devido à quarentena, os alunos estavam usando esses vasos aqui. E eu plantei nesses vasos também. Não há um bom desenvolvimento porque ele não segura muita água, então a água escorre direto. Então a terra fica úmida pouco tempo, no tempo seco e quente, não é muito bom. E aí quando eu transferi para as caixinhas de leite, essas caixas de leite, elas vêm com uma camadazinha de, né, um materialzinho como se fosse um alumínio, né, um papel laminado, e aí ele vai fazer com que segure um pouco do calor do sol, né, um pouco mais para as raízes. Então as raízes não vão ter contato logo de imediato com o frio.
Então tomou o solzinho ali da manhã, aí esse material vai segurar o calor, que vai segurar um pouco mais, que é o ideal que ela fique na sombra no período da tarde. Não tomando sombra à tarde, ela fica assim, totalmente seca, né? Essa aqui. E essas partes aqui, ó, porque eu passei uns dias sem aguar, trabalhando, né? E aí o que aconteceu? Deu uma secada e essas folhas todas caíram. E aí ontem eu enchi de água o recipiente, olha só como é que vocês estão. Já ficaram recuperadas rapidamente. Aqui eu tenho uma unha de gato, né? Esse vasilho aqui também não tem furo. Coloquei ela aqui para ela ficar com água, segurando a água, para ela recuperar, que também ela estava muito seca. Ela estava aqui nesse tamanhozinho, bem sequinha, num vaso como esse. E aí coloquei aqui. Não precisa de você colocar essa quantidade de água, pode pôr menos, tá? Porque aí ela vai ter um período da raiz puxar toda a água e aí não vai ficar acumulado. Aqui é para poder ela recuperar, porque ela estava ressecada, passei uns dias muito ocupada e não tive como aguar, né? Então aqui eu tenho o manjericão, né? Vou mostrar para vocês o manjericão. Aqui eu tenho a alface americana, tá vendo como ela é bem fechadinha assim? Aqui a alface comum crespa, né? Aqui eu tenho o salsão. O cheiro verde eu já utilizei um tempero em casa. Então, eu já mostrei pra vocês o que tem aqui. Bom, quando ela chega nesse ponto aqui, o ideal é você replantá-la em um recipiente maior, como esse aqui. Comprei especificamente para isso, tá vendo? Aqui custa R$8. Acredito que tem um lugar que é a metade do preço disso ou menos, tá vendo? E eu vou fazer alguns furos nela. Vou fazer uma camadinha aqui de... A gente pode botar pedras, argila expandida. Eu utilizo isopor. Pico o isopor aqui, faço uma camada e coloco o TNT, né? Quem tiver manta de derretinho também pode, mas eu gosto do TNT, eu coloco o TNT e vou colocar o substrato. Todo recipiente também você pode utilizar esse aqui, ó. Ele é bem largo, tá? Ui, tá com água porque tá com planta dentro. Tava com hortaliça dentro. Então, ele ali cabe 3, dá pra você utilizar. Você, depois de fazer esse replantamento, porque aqui eu utilizei o barro vermelho, tá? Vou com barro vermelho. Você pode utilizar até que você tem no seu quintal. O importante é você colocar adubo. Ah, mas eu não tenho como comprar adubo. O adubo orgânico feito em casa é qual? Você utilizar casca de batata doce, que é rica em potássio, casca de banana, também rica em potássio, casca de legumes, de frutas, menos laranja e limão. Não use casca cítrica, mexerica, não utilize. Casca de ovo triturada, né? O pó do café não pode estar coado com açúcar, tá? Você pode utilizar também que é nitrogênio. Isso você vai fazer uma composteira. Você pode botar ou no chão do seu quintal ou numa vasilha. Bota uma camada de terra, põe as cascas, põe outra camada de terra. Aí vem no outro dia mais cascas, põe outra camada de terra. E aí vai deixando ali, com o tempo vai virando uma pasta. E você pode estar misturando, né? E aí vai virar uma pasta bem cremosa. E ali você vai utilizar como adubo. Como eu tenho em casa, mexo muito com planta, eu tenho humus de minhoca. Também tem o adubo de gado, que ele é já muito curtido, né, na terra. Então, qual a quantidade certa? A mesma quantidade de terra, a mesma quantidade de adubo. Então você pode utilizar um pote de sorvete para medir, ou pode utilizar
um vasinho desse aqui, um maior que esse. Então eu coloco 50-50%. Aqui tem adubo de humus de minhoca e o adubo curtido de gato, né? Coloquei também casca de ovo, né, triturada, e aí deu esse crescimento rápido, né? Bom, aqui nós encerramos quanto a essa parte da horta. Lembrando você que quando tiver a folhinha assim seca, se você não tirar, ela continua puxando os nutrientes, né? E aí você não vai utilizar essa folha. Então o ideal é você tirar essas folhas que estão totalmente estragadas, tá vendo? Que não dá para aproveitar, para que quando você plantar no outro recipiente ela esteja bem, tenha bastante nutrientes só para ela, tá? E se você for observar, tem bastante raízes, elas enraizam muito rápido quando você põe um adubo suficiente. Cuidado para não colocar demais. E não serve pegar o cocô do animal e jogar direto na terra, que ele vai destruir a sua plantinha, tá? Então tem que ser algo bem curtido. Se você for fazer com fezes de gado, de cavalo, tá? Não serve. Queima, tá bom? Bom, vou tirar isso aqui pra gente poder ver, fazer uma outra parte aqui muito interessante. Que é como a gente fazer muda de cenoura, cebola, alho e beterraba em casa, sem comprar semente. Você vai pegar vou colocar o saco de plástico aqui para não misturar. Então nós temos aqui a beterraba. Eu já cortei porque se eu fosse cortar ela, que ela poderia sair errado, eu achei que eu ia filmar direto com o celular. Mas aí depois eu tive a ideia do notebook. Então aqui não precisa de você deixar um tampão, cortar aqui embaixo não. Só esse tantinho aqui da tampa tá bom demais, tá vendo? Tá vendo? Aí você vai pegar essa tampinha aqui, colocar no recipiente com a água. Só que essa água tem que ser pouquinha, tá? Pouquinha, porque se ela cobrir isso aqui, ela vai apodrecer. Então tem que colocar bem pouquinho. Eu fiz o experimento com a cebola e a cebola apodreceu, tá? Então você tem que colocar só o rasinho de água, tanto da beterraba como da cenoura, tá vendo? Ó, cortou o tampo da cenoura, essa aqui já tem uma semana. Então eu coloquei água só mesmo, um trisquinho de água aqui, tá vendo a água aqui? Vou colocar ela equilibrada para você ver. Só um trisquinho de água. Coloquei lá fora no sol e na janela, só que não na parte de tarde, né? De manhã tem um solzinho. E aí ela ficou essa coisinha bonitinha aqui, ó. Tá vendo? E aí daqui uns 10 dias ela vai estar bem crescida. E aí esse aqui, se eu deixar crescer, eu posso utilizar essas folhinhas para temperar omelete, temperar alguma comida no lugar do cheiro verde, que também é bem saboroso. Ou posso deixar ele crescer, aí ele vai dar umas sementinhas, e aí as sementinhas eu vou plantar e dar a cenoura, tá? Então você vai pegar a cenoura aqui, cortar aqui mais ou menos, tá? E colocar na água. Sabe aquela cenourinha que você vê que tá já brotando lá no supermercado? Ela é boa de comprar porque ela já acelera.
tá? E aí aqui, essa beterraba já passou do tempo, bem adiantadinha, ela já tem umas folhinhas aqui. Tá vendo? Já são folhinhas. Essas duas aqui. Aqui tá começando a nascer uma folhinha aqui. Bom, o alho e a cebola da mesma forma. A cebola você corta ela com os 2 dedos para a raiz. Da raiz dela, deixa mais 2 dedos, tá? Com um dedo de polegar. E aí você coloca no recipiente com água, a raiz virada para a água. Bem baixinha a água, tá? Não se apodrece a cebola igual o que eu fiz. E quando for uns 10 dias, a raiz vai estar bem, aí vai começar a sair uns brotinhos, uns 2, 3 brotinhos. Então cada brotinho vai ser uma cebola. Aí quando eu tiver com a raiz já desse tamanhozinho, com os brotinhos maiorzinhos, mais ou menos assim, você já pode pegar a cebola e colocar na terra no recipiente para plantar, né? O alho tem aquela parte pontuda, é de onde vai sair o broto, você vai colocar ele para cima. E aquela parte, né, que é como se fosse uma capazinha que a gente corta para utilizar o alho, aquela capinha é a raiz. Então aquela parte é onde você vai colocar na água também aquele pouquinho de água. Então o ideal seria você pegar aquela bandeja de ovos de plástico transparente, aí você põe só um pouquinho de água e coloca os dentes de alho em pezinho ali, porque ali ele não vai cair. Então aonde vai sair a raiz vai estar em contato com a água, tá? Aí é o ideal para você fazer o seu alho brotar. Cada dente de alho vai gerar uma cabeça de alho, tá? Então, nisso, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, ok? E vamos utilizar a nossa alimentação saudável, né? Feita em casa, ok? Obrigada, boa tarde e aguardo vocês na conferência, ok?